Olá, olá, boa tarde para todos. Tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho de gamificação. Vamos deixar a técnica colocar aí o nosso slide, maravilha. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho de gamificação, né, online, híbrida, esses novos termos que a gente aprendeu aí pós-pandemia também, presencial, também em eventos e treinamentos em geral, tá? Essa é a nossa ideia aqui. Deixa eu me apresentar, meu nome é Hélio, eu sou diretor da ODI Treinamentos, tá? Uma empresa que já está aí há 24 anos no mercado, nós estamos já trabalhando com treinamentos. Sou administrador de empresas de formação, pós-graduado em docência no ensino superior pelo Senac, 20 anos aí também, paralelamente a tudo isso, trabalhei como professor nos cursos de turismo, hotelaria, eventos, na Unip e no Senac. Tá? E aí, vamos falar um pouquinho do nosso tema, né? Acho que para a gente começar, nada mais justo do que a gente falar, né? O conceito, o que se coloca por gamificação, gamification. Então eu vou usar um conceito que é da Flora Alves, que tem um livro focado nisso, para a gente permear o nosso começo do bate-papo, e nós vamos ter uma experiência de gamificação. Tá? Um game com vocês acontecendo, para a gente poder falar um pouco. Então, primeira coisa que a gente fala do conceito é o seguinte, esse é o conceito colocado de gamificação, a utilização de técnicas de game para tornar as atividades mais divertidas e engajadoras. Esse é o conceito aí. Então, o que a gamificação faz? Né? Focado em eventos, focado para o treinamento. Pegar técnicas de game, né? As várias possíveis, e aí a gente passaria uma tarde aqui conversando sobre as possibilidades de técnicas, os tipos de games, de como pegar a essência, mas o que a gente precisa saber? Quando a gente fala de jogo, normalmente você tem equipes, você pode ter... Normalmente um jogo tem um vencedor, mas a gente pode fazer atividades que necessariamente não tenha um vencedor. Pode ser que um grupo junto consiga chegar a um objetivo comum, então eles estão divididos em equipes, estão agindo como equipes, mas no final algo acontece que une todo mundo. Todo mundo ganhou, todo mundo completou a atividade. Mas o grande foco da gamificação é pegar essas técnicas, pegar elementos e traduzir para o dia a dia. Com isso, realmente as atividades ficam mais engajadoras, mais gostosas de serem apreciadas pelo público. E a gente sabe que hoje isso mudou completamente, né? Antigamente você botava o pessoal dentro de uma sala de hotel e passava o dia passando slide, um atrás do outro. Para quem era mais antigo, né, vai ainda na transparência. Né? Então, tudo isso, né, mudou, caiu por terra. Né? E aí a gente vai para um modelo hoje, pós aí esse momento crítico da pandemia, não que a gente tenha terminado, né, a pandemia, mas a gente está num momento um pouco mais confortável, em que a gente está podendo ter de novo a convivência junto. Mas a gente teve esse modelo online, né, que já existia, lógico, já existia, mas acho que em muito menor escala do que aconteceu nesse período aí desses 2 anos que a gente passou, desses 2 últimos anos. A história do híbrido, né, que a gente praticamente não se ouvia falar de um evento que tinha público em casa e público num auditório, e a ideia do presencial. Então vamos falar um pouquinho dessas possibilidades aí, né, que acontecem. Uma coisa que é importante dizer assim, a nossa empresa, a ODI, eu especificamente, não trabalho com apps de jogos. Então, o que a gente está muito acostumado a ver o pessoal jogando, ou mesmo, traduzindo para o mundo nosso de eventos, um jogo para a pessoa desenvolver, fazer em casa, sozinho no celular, não é o foco, e isso é um foco grande que existe. Mas não é a minha área de atuação. O nosso negócio é traduzir jogos e eventos para dentro de um evento. Jogos de treinamento, modelos que aconteçam dentro de um evento propriamente dito. Online, híbrido, presencial, mas não especificamente para fora. São várias áreas e várias possibilidades de atuação. O online, né, como é que a gente desenvolveu isso para um modelo online? A gente, quando começou a pandemia, no caso a ODI especificamente, não tinha um jogo online. A gente foi pego literalmente na contramão da história. E a gente teve que desenvolver rapidamente algum modelo, e o grande pensamento foi o que fazer e o que o pessoal está utilizando. Né?
O desafio dos departamentos de treinamento era como continuar treinando as pessoas, né? Como eles continuarem treinando as pessoas agora de uma forma remota, com a pessoa estando em casa e prendendo a atenção. Falei, poxa, a gente já tem uma série de jogos, uma série de possibilidades, e a gente adaptou os mesmos jogos para o modelo online. Utilizando o quê? As plataformas que foram surgindo. Até então, pouca gente conhecia o Zoom, pouca gente usava o Teams, pouca gente fazia um Google Meeting e por aí vai, né? E a gente falou, se a gente usar essas plataformas, né, a pessoa já tem isso instalado na empresa, licenciado para os seus funcionários, ela não vai ter um custo adicional de ter que contratar alguma coisa. Então, os jogos foram, no nosso caso, adaptados para que ele simplesmente precisasse, eu precisasse do link que todos os funcionários entraram e a possibilidade de se tornar um apresentador e compartilhar uma tela. Então, foi uma modalidade de online que a gente criou, que a gente chamou de online ao vivo, né? Que era a ideia de fazer um game como se fosse aqui numa sala com todo mundo presente, só que cada um na sua casa, né? E aí a gente desenvolveu algumas técnicas, algumas formas de juntar, por exemplo, uma força de vendas de um laboratório farmacêutico, de uma determinada área, dividi-los em equipes, publicar as equipes, olha, vocês vão jogar em equipes nesse momento, as equipes estão aqui, cada grupo vai ter um líder, o líder fala comigo e o líder fala com seus liderados, né? Então a gente criou um canal de comunicação que não dá tumulto. Então a gente foi adaptando, qual era a ideia agora de mostrar para vocês? O que a gente fez para poder resolver uma demanda imediata com a gamificação e criar uma situação nova para um momento novo. Isso demorou, lógico, uns 3 meses para emplacar, todo mundo se acostumar, mas foi um sucesso durante o período de pandemia e o que foi mais interessante, continuou, né? Mesmo com a volta dos presenciais, e é a tendência de continuar, porque até estava conversando agora com uma compradora aqui no Speed Meeting, na parte de compras, e ela estava falando justamente isso. Eu continuo tendo 1000 funcionários espalhados pelo Brasil e preciso fazer reuniões frequentes de ciclo. Eu não posso trazer essas pessoas toda hora para uma reunião presencial. Então, essa descoberta das plataformas de videoconferência, que antes, quem já é de eventos, deve lembrar bem, quando você falava de contratar uma videoconferência, tinha que ter uma sala específica, uma internet dedicada, um aparelho que filmava, uma estrela no meio da mesa que pegava a voz e o aparelho virava para te focalizar. E hoje, com o notebook, a gente faz isso, né? Então, quer dizer, a coisa evoluiu de uma forma muito rápida. E a gente teve que pegar na contramão de tudo isso, se organizar para fazer os jogos acontecerem nessa mesma forma. Um amigo meu de empresa audiovisual falou, olha, realmente o brasileiro é um caso a ser estudado, porque a plataforma de videoconferência foi feita só para traduzir a imagem e passar um slide, né? E a gente driblou tudo isso para vídeos, para jogos em movimento, e isso foi o que salvou o período todo de pandemia e que deu para a empresa uma nova área de atuação, né, em diante, né? Então a gente alterou poucas coisas e com isso a gente consegue fazer os jogos nesse formato online, né? Aí as coisas começaram a melhorar, né? E vieram já as possibilidades de termos o híbrido, né? O híbrido depende sim de uma tecnologia maior, porque lógico, você vai ter um grupo presente aqui num espaço como esse, mas um monte de gente em casa assistindo, que também vai ter que interagir com o jogo. Então a gente vai ter que criar situações junto com uma equipe técnica, que aí é de transmissão, não é da empresa que faz a gamificação. Então você tem um caminho no meio de tudo isso, para possibilitar que as pessoas que são, por exemplo, de uma determinada equipe, se for um jogo em equipe, conversem com as pessoas daquela equipe que estão em casa, né? Então pode ser por aparelho de transmissão ou então fazer o que é mais fácil, que hoje a tecnologia também facilitou. Antigamente, quando a gente falava de você, por exemplo, escolher num quiz a alternativa correta de uma pergunta com um aparelhinho de votação daqueles que a gente vê na televisão, a gente tinha que ter um aparelhinho físico, né? Igual a gente vê na televisão. Hoje o celular faz isso, né, com o sistema de votação. Então, se todo mundo estiver conectado na mesma plataforma e eu souber exatamente as pessoas de casa e as pessoas que estão no auditório, se for um jogo por equipe, porque pode ser individual e aí todo mundo joga individual, mas se for um jogo por equipe, olha, X fulanos daqui estão jogando para a equipe vermelha e X que estão em casa, aquelas pessoas estão jogando para a vermelha, a hora que eu colocar a pergunta na tela, as alternativas e as pessoas escolherem na tela do celular,
O jogo vai receber os votos, não importa de quem está presente, de quem está online, vai receber e vai mostrar quantos pontos a equipe vermelha fez, quantos a azul fez. Então, dá para interagir desse formato também. Então, uma apresentação presencial para tanto um público que também está em casa. Tá? E aí, o presencial, né, que nos possibilita uma série de outras coisas. O que é importante falar? Que a gente não precisa necessariamente somente ter um game, propriamente dito. A gente não precisa necessariamente ter um game com um jogo, com perguntas e respostas. A gente pode ter um jogo externo, um modelo, por exemplo, um caça ao tesouro. O caça ao tesouro nada mais é que um game. Ele tem técnicas de game, ele tem que buscar pista, ele tem regras. São todos elementos que compõem um game. Né? E ele pode ter um vitorioso, ou até, como eu falei no começo, ele pode não ter. Ontem mesmo eu fiz para um cliente um caça ao tesouro no Clube Med em Mogi, que no final eles chegavam na sala onde estava o tesouro, cada um, conforme a colocação que chegava, pegava um envelope dentro do baú do tesouro, por colocação. Quando eles abriram, tinha peças de um quebra-cabeça. Eles tinham que montar um grande quebra-cabeça junto, onde mostrava que os protagonistas da história da empresa eram eles. Então, quer dizer, eles disputaram, eles acharam que eles correram atrás, eles tiveram pista, eles tiveram que negociar coisas, eles tinham moeda, mas no final o jogo foi cooperativo. Poderia ser competitivo? Poderia. Mas aí eu tenho que declarar uma equipe campeã. Poderia não ser simplesmente por achar o tesouro, como eu normalmente não faço. Isso, acho que é muito simples. Você ficar correndo, não tem fundamento. Você ficar correndo, achei o tesouro, ganhei. Mas eu posso colocar perguntas no meio, né? E as pessoas responderem perguntas, se acertar elas ganham mais pontos. Eu posso colocar dinheiro para trocar por pistas, né? Para facilitar. E quem economizou mais dinheiro também ganha mais pontos. E quem chegou melhor na colocação do tesouro também pode ganhar mais pontos. Então, a somatória de tudo isso como um circuito de regularidade. Né? Não é simplesmente achar o tesouro, mas quem respondeu mais perguntas certas, quem economizou mais dinheiro e quem chegou melhor na colocação vai tendo a somatória. Pode ser que quem achou o tesouro primeiro pode ficar até em último lugar. Né? Vai depender da regularidade, o que é importante. Então, usar as técnicas para um team building, por exemplo, né? Criar regras de equipes, pode ser para uma construção comum, mas você faz as pessoas trabalharem em equipes e em grupos. Tá? Então, o presencial nos dá N possibilidades. A gente tem possibilidades como essa, um evento gigantesco, que foi a montagem de bicicletas, que a gente fez para a Danone, um pouquinho antes da pandemia começar, em 2021, 850 funcionários montando bicicletas em equipes, em 75 bicicletas que foram doadas para crianças carentes. Você tem toda a técnica que acontece, regras, mas no final o objetivo é um só. Eles não percebem, vão percebendo ao longo da atividade, mas no final o objetivo é um só, fazer o bem. Porque no final entravam as crianças, que eram os clientes que a gente falava o tempo inteiro, cliente exigente e tudo mais, para receber as bicicletas que eles montaram. Então eles participaram de uma experiência e de tudo isso que é mais importante. A gente tirar um debriefing de cada uma das situações que foram abordadas. Por que se fez isso? Porque senão ele acha que ele participou de uma brincadeira, ele participou de uma competição qualquer. Não, que relação tem aquela atividade com o dia a dia dele dentro da empresa? Nenhuma empresa contrata uma atividade para fazer as pessoas para brincarem. Sei que seja uma festa junina, vamos fazer uma atividade de incentivo, vamos reunir o pessoal, vai ter um bingo, uma quadrilha, aí é outra história. Mas uma atividade de treinamento, um jogo focado com conteúdo, com objetivo, ele tem alguma realidade para acontecer com o contexto que a empresa está passando. Seja para verificar conteúdo, que é a realidade maior dos games, interativos, com perguntas e respostas, seja uma atividade como essa, como um team building, que normalmente nos remetem a trabalhar competências e habilidades. Precisamos trabalhar melhor comunicação, estamos com um problema focado em liderança e por aí vai. Tá? Bom, um questionamento que a gente se faz, né? O Brasil é um dos países que mais consomem jogos eletrônicos. Isso é uma realidade, né? A gente está lá no topo disso. Como as empresas podem utilizar esse fator para adotar a gamificação de eventos e treinamentos? Né? Quando a gente coloca um jogo, a gente às vezes, se o cliente chegar até nós para pedir um jogo, uma atividade, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que o jogo não é um custo para ele. Ele está investindo numa atividade de treinamento, né? E aquilo tem que ser tratado como um investimento na sua equipe.
né? Se a gente entender somente com o custo, tudo que é custo para a gente tende a cortar, né? E não dá para você fazer milagre, né, com pouco, né? Não é que custe muito, depende do que tem, para o número de pessoas. Quando a gente entende, mas o foco é pensar, não pensar em custo, e sim em investir. Você está investindo no seu capital humano, investindo nas pessoas que trabalham ali com você, e isso tem que trazer algum retorno. Então, é importante dos dois lados. O que eu quero, né, quanto empresa, o que eu quero tirar de uma atividade, por que eu vou contratar um game, uma dinâmica, o que eu vou tirar disso, o que eu quero chegar lá na frente, com que resultado, e a empresa que é contratada para isso entender o objetivo, né, e entregar exatamente aquilo. Tá? Não tem que se pensar no fator monetário único exclusivamente. Se a gente pensar a empresa que está sendo contratada e quem está contratando no fator monetário, não vai dar resultado. Né? A primeira coisa, tem que entender o que é melhor, né, para aquela empresa. Então, em cima disso, entender que a gente tem aí um momento diferente, que você vai fazer as pessoas experienciarem algo. Né? Eu até coloquei aqui a retenção que a gente tinha antes, numa sala tradicional, passar o dia inteiro falando sobre motivação, só com slides, e fazer as pessoas vivenciarem a motivação numa atividade é completamente diferente. E aí, mais 10 minutos, 15 de bate-papo, onde todo mundo conversa sobre aquilo, fecha muito melhor do que você passar um dia inteiro falando sobre técnicas de motivação. Né? Até porque, na verdade, a gente não motiva ninguém. Né? As pessoas, a gente dá o elemento para as pessoas se automotivarem. Né? Isso é o grande ponto. Né? A gente propõe uma atividade onde todo mundo pode se motivar, mas ela tem que ser bem construída. Então, esse é um grande ponto aí. Um outro questionamento, né? Como promover uma coisa que sempre o pessoal coloca, e as empresas passam muito por isso, cada vez mais. Uma experiência de gamificação vale para públicos de diferentes gerações. Acho que todo mundo vive isso numa empresa. Né? O novo, eles falam muito o novo e o velho. É pejorativo, mas é muito o conceito que se coloca. Né? O pessoal que chega com sangue novo, a nova geração, e o pessoal que está lá há muito tempo. Sempre tem um embate com relação a isso. Né? E a gente tem que quebrar essa história. Né? Eu falo que em gamificação, o grande ponto, a gente colocou até a ilustração aí, justamente em cima disso, o grande ponto aí, gente, é que a gente tem que trabalhar, se for interativo principalmente, quanto menos complexidade, melhor. As coisas têm que ser práticas, que todo mundo consegue acessar. Por exemplo, se for um online, a gente teve muita dificuldade com online, principalmente nos primeiros meses que a pandemia estourou, as forças de vendas de empresas que tinham o pessoal mais antigo de casa, né, com mais idade, penaram bastante, porque era tudo novo, para a gente também. Né? Eu sou da geração antiga também, que não viveu com isso. Né? Quando eu comecei a trabalhar com alguma coisa de game, em 92, em hotel, com recreação em hotel, a gente fazia tudo com papel e cartolina. Né? Não tinha computador. Né? A gente veio desta época e a gente teve que se adaptar a tudo isso. Então, assim, não era tão simples. O que a gente procurou, facilitar o máximo possível, que as pessoas não tivessem que clicar em botões, nós fazíamos as coisas, né, para juntar. E uma coisa que eu sempre falo é mesclar equipes. Se é um treinamento presencial, ou se mesmo um game online, fazer com que você tenha equipes mescladas. Gente mais nova com o pessoal mais antigo, a experiência com a juventude, né, e valorizar isso. O que ele tem de te oferecer com a experiência que ele tem da empresa e o que o novo tem para te oferecer com toda a juventude, com todo o conhecimento da tecnologia que ele traz com ele. Que hoje as crianças já nascem com um tablet na mão. Né? Então, quer dizer, isso vai refletir, vai aumentar cada vez mais. É um caminho sem volta que a gente está vivendo. Não adianta a gente querer ficar realmente naquelas apresentações antigas que você retém 10% do que foi passado. Quer dizer, você gastou dinheiro realmente. Eu economizei, eu não gastei com game, passei um monte de teorias e etc. Tá, você não gastou, mas você usou sala, você usou projetor, você gastou seu tempo e jogou dinheiro no lixo. Né? É importante as duas coisas andarem juntas. Conteúdo, conhecimento, porque isso não tem que se aprender, tem que se saber, mas você tem que experienciar aquilo. Tá? Esse é o grande ponto. E aí, né, um pouquinho de todas as formas e tipos de atividades que eu procurei listar aí para vocês, quiz, trilhas de conhecimento, dinâmicas, jogos em espaços abertos, tabuleiro,
dá para experienciar muito nesse modelo. Dá para fazer muita coisa dentro do modelo aí de jogos. Aí tem um monte de coisa aí que a gente colocou aí de imagens, de jogos, de situações que o pessoal faz, né? Mas a palestra de game, eu acho que vocês tinham que vivenciar alguma coisa na prática, né? Vocês jogarem um pouco com a gente para ver o que realmente é. Então eu trouxe uma atividade que é bastante simples, que dá para fazer com esse grupo que está aqui, e a gente vai fazer equipes, tá? Então vamos colocar aqui essa fileira aqui, se vocês quiserem até sentar um pouco mais perto, não tem problema, essa fileira do meio é outra equipe, e as três aqui do fundo são outra equipe, tá? Aqui vai ser o grupo vermelho, vocês três são o grupo azul, e vocês três aqui da fileira do fundo são o grupo verde. O jogo é o Quiz Cartas, é um game, um quiz, tá? Em que nós vamos ter perguntas. Esse jogo, nesse modelo aqui, só tem perguntas de múltipla escolha, mas é um jogo que dá para colocar perguntas abertas. Ah, quero colocar questionamento, fazer o pessoal pensar, uma objeção, né, que um cliente pode fazer e o cara tem que me responder de forma aberta, ele permite, tá? Mas eu fiz desse formato para a gente entender bem como é que vai acontecer. Vamos colocar o ambiente do jogo que eu vou explicar a lógica. Primeira coisa para um game, né, ele tem um áudiozinho aí. Se estiver muito alto, vocês me falem, que a gente abaixa um pouco o áudio do game. Vamos explicar sempre as regras. É a primeira coisa para um game que a gente tem que pensar é quais são as regras. Pense que você vai aplicar um game para adulto. Adulto jogando é pior que criança, né? Se for campeonato de bolinha de gude, ele quer ganhar, né? Imagina uma força de vendas de uma empresa. Aí eles se matam, tá? Então, se você não explicar as regras e quiser mudar no meio, você vai ter problemas. Lá em cima, onde estão vendo vermelho, azul e verde, são as equipes. Esse jogo ele funciona do mesmo jeito, online ou presencial. O que o jogo faz? Eu peço para sortear, ele pisca lá e para em uma cor. É aquela equipe que vai jogar naquela vez, tá? Aquela equipe, vocês aí que são da equipe, vão chegar num acordo em qual carta do baralho vocês querem escolher. E o que tem na carta do baralho é quanto vai valer a pergunta. Os valores variam de 40 a 1.500 pontos. Quer dizer que você pode ter muita sorte ou muito azar. Mas espera, esse valor é para mais ou para menos. Porque depois que vocês escolherem quanto vale, vocês vão escolher uma carta de pergunta, que está aqui de 1 a 15. Coloquei nesse formato, tá? Escolheram a carta, vai abrir a pergunta. Vocês acertaram, vocês ganham os pontos. Erraram, perdeu o ponto para a equipe. Então pode ser que você tire 1.500 e seja uma ótima, mas pode ser péssimo se vocês errarem, tá? Vai ficar, como eu brinco em convenção de vendas, vai ficar devendo para a convenção do ano seguinte, tá? Então, vamos começar? Vermelho, azul e verde, tá? Eu vou sair daqui do palco, que eu gosto de estar no meio do público. Então é o seguinte, sorteando a equipe, vamos ver quem joga com a gente primeiro. Azul, vocês. É esse grupo aqui, o azul, que vai jogar, tá? Grupo azul, quero saber de vocês. Qual é a carta do baralho que vocês querem? Quem vai escolher? Rainha. A rainha, a dama? O quê, né? Vamos ver. O que nós temos no quê? 325 pontos. Ao menos, né? Mas vai que erra, né? Então, pelo menos não perde muito, né? Muito bem, agora eu quero saber de 1 a 15, qual a pergunta que vocês querem? 5. Eles querem a pergunta de número 5. Vamos lá. Vocês vão ter um tempo, tá? Para conversar e chegarem à conclusão. Pergunta 5 qual é? Eu quero saber quem foi o maior artilheiro da história do Maracanã com 330 gols. As alternativas estão na tela. Jogadores aposentados e sepultados, né? Temos aí opções. Tempo está rodando na tela, vocês têm 30 segundos para me dizerem qual a resposta certa. O tempo roda. E aí, gente? Já sabem? Vamos de B, Zico. Zico, galinha de Quintino? Será que é ele? A resposta C para a equipe... A resposta B, desculpa, para a equipe azul está? Certa resposta! Boa! Muito bem. 325 pontos já para a equipe azul. Vamos voltar lá e vamos sortear a próxima equipe que joga com a gente.
Equipe vermelha, vocês. Agora é com vocês. Quero saber qual a carta do baralho vocês vão. 4. 4. Eles querem a carta 4 de espadas. Veja bem, né? O nosso placar é volátil, ele vai, por isso que ele cobre, né? Os 325 já subiram, tá? Isso que é legal porque ele nunca sabe quem que vai acontecer. Agora, que pergunta vocês querem? É a chance de pelo menos empatar, né? 3. 3. Eles querem a pergunta 3. O card 3 diz o quê? De quem é esta frase? A mente que se abre a uma ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Quem falou isso? Foi o Einstein, o Barack Obama, o Oscar Niemeyer ou o Disney? Já sabem? Resposta A. Einstein? Será? Não quer mudar? Não, já respondeu, não pode, né? A primeira resposta é a que vale, né? Ela falou que a letra A, Albert Einstein. A resposta Einstein está? Certa resposta! Empatou com o azul. Muito bem, vamos lá. Rodando o sorteio. Vermelho de novo. Vocês jogam outra vez. Qual a carta do baralho? Valete. O valete de copas. 1.320 pontos. Olha a responsabilidade agora, hein? Eu quero saber qual a carta de perguntas. E aí? 13? É sorte ou azar, né? Como a gente canta no bingo, né? Aí vamos ver qual é a pergunta 13. Uma sequência de um dos filmes da série 007 foi filmada em 1979. Vocês lembram, né, desse filme? Assistiram o lançamento do cinema? Não, né? Não. Vocês nem gostam de 007. James Bond, lembra? Ajudando a promover a cidade e o país no exterior. Que filme foi esse do 007? Temos estas alternativas. Tempo para eles. E agora, hein? Vale 1.000. Eu falei que 13 era sorte ou azar, né? E aí? B. Chute, puro chute. É B. Nem imaginava que ia ser diferente. A resposta B. Alguém sabe? Alguém assistiu esse filme? Ninguém, né? Muito bem. Mas o jogo não pode ter só perguntas fáceis, né? A resposta B está? Que chute! Que chute! Caramba! Muito bem. Olha para quanto foi o placar do time vermelho. Muito bom. Vamos sortear outra equipe. Azul. Verde não quer jogar, né? Vocês viram? Não, por favor, fica aí. Vamos lá, gente. Qual a carta do baralho vocês querem? Vamos de Coringa. Coringa, vocês sabem, olha a carinha do Coringa, né? Ele nunca sabe o que ele vai aprontar, né? Olha aí, ó, aprontou. 170 pontos. É o que tá valendo. E esse é o grande ponto do game, né, gente? Essa história, eu sempre falo que principalmente para jogos de equipe, se você tiver uma coisa muito regular, o jogo começa a se tornar chato muito rápido. E aí é que está o grande ponto do negócio, né? Você ter situações que o cara nunca sabe o que vai acontecer, ele pode ser surpreendido, né? 170 pontos, qual a pergunta que vocês querem? 7. 7. No 7 nós temos... Em 2016, o Prêmio Nobel de Literatura foi concedido a um cantor e compositor americano, causando enorme polêmica. Quem foi o ganhador desse prêmio? Temos só 3 alternativas, tá fácil, hein? Bob Dylan. C. Bob Dylan, C. A resposta Bob Dylan está? Certa resposta! Foi para 409, subiu. O que importa é isso. Vamos sortear. Vamos jogar. Muito bem. Verde, qual a carta do baralho vocês querem? 8. 8.
8, ó, entrou por último e já pegou o bonde na janelinha e falou, não, já vou passar o azul. É assim. Qual a carta do baralho? Qual carta de pergunta vocês querem? 4. 4. Carta de número 4. Contra qual país a seleção masculina de futebol venceu a final da disputa nos Jogos Olímpicos Rio 2016? Temos 3 alternativas: França, Alemanha e Estados Unidos. Xiii! Letra C, Estados Unidos. Estados Unidos. Vocês acham que foi Estados Unidos? Eu já vi ele falando coisa diferente aqui. A resposta está... A gente falou que foi a grande desforra do 7-1, né? É, foi a Alemanha. Com isso, olha o placar. Vocês vão ficar devendo para a Feira EBS 21 anos. Né? Vocês voltem, tá? A gente faz outro jogo, a gente vai lembrar que o placar de vocês está negativo. Vamos mais uma pergunta. Vermelho. Muito bem, equipe vermelha aqui. Qual a carta vocês querem agora do baralho? E aí? Wise? Vamos lá. 820 pontos. Muito bem. Qual a pergunta que vocês querem? O 12. 12, vitamina. Vamos ver. Pergunta 12. Qual o lado do cérebro responsável pelo pensamento criativo? O verso, a frente, o esquerdo ou o direito? E aí? E agora? Será que vai ser outro chute igual aquele do foguete da morte? E aí? Acabou o tempo. Resposta? A gente vai no C, esquerdo. Esquerdo. No chute. A resposta, letra C, está? É o direito. É o direito. Com isso, tinha o dobro, vocês caíram para 825 pontos. Bom, vamos mostrar o placar final. A ideia era mostrar aqui, eu tenho uma... Essa é a possibilidade, esse jogo dá a possibilidade de até 10 equipes, tá? Então é legal mostrar isso, que a gente trabalhou com 3, tá? E eu pedi para deixar essa tela, ó. Com isso, vitória do Grupo Vermelho, muito bem, palmas para o Grupo Vermelho. E vocês podem passar lá no stand e pegar uma balinha, mas vocês também, tá? Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente fez para mostrar e eu queria mostrar algumas coisas, falar alguns elementos rápidos. Como eu já falei, a ideia de você ter o elemento surpresa, que aqui era o baralho, né? Para você diferenciar pontuações e até essas diferenciações de pontuação tão nossa, de 40.500 pontos, justamente para minimizar as possibilidades de empate, que no jogo corporativo é um problema. Às vezes você tem prêmio para uma equipe. E se você fez um game, o melhor é você dar algum tipo de prêmio, nem que seja um bombom. Né? Às vezes o pessoal usou muito na pandemia nos online, vai o voucher de iFood, né? Porque era fácil, você manda para o cara, acabou, ele usa e todo mundo estava precisando. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, esse jogo tinha alguns elementos diferentes que a gente se preocupou e que vocês jogaram e eu acho que vocês nem perceberam. Primeiro deles, o sorteio. Vocês acham que foi tão aleatório assim? Não, o sorteio era falso. Tá? É que eu não fiz mais perguntas, mas se eu jogasse o jogo inteiro, todo mundo tinha jogado 5 perguntas. Por quê? Eu tenho que ser justo. Num sistema de sorteio, se uma equipe jogar mais que a outra, o cara vai reclamar. Só que a gente cria uma programação de equipes para não deixar perceber, tanto que você viu, demorou para o grupo verde jogar, mas provavelmente agora o verde ia ser sorteado de novo, e uma hora ia equiparar, todo mundo jogou igual. Então todo mundo teve a mesma possibilidade. No presencial, quando a gente usa, esse jogo é dessa forma, mas outros que eu uso, a gente não tem o sistema de sorteio no presencial, a gente usa botoeira, aquele sistema tipo passa ou repassa. Então você pode fazer de 2 até 10 equipes. Então é legal que daí o sorteio é totalmente
quem bateu primeiro, só que você vai trocando o batedor, porque às vezes o cara tem mais agilidade, o outro não vai tão ágil, e não é força, realmente é agilidade, né? Bateu, é aquela equipe que responde. Esse faz nesse formato. As cartas era aquilo lá mesmo. Vocês viram que toda hora, tanto que saiu, os 325 saíram, ele totalmente randômico, não tinha controle nenhum, até para dar essa emoção da sorte. E as cartas de perguntas? Vocês acham que realmente vocês escolheram a pergunta 12, a 13? Aquilo é um sistema que, para justamente falar assim, porque o pessoal sempre fala, nos outros jogos isso não acontece. Mas esse jogo a gente quis fazer de uma forma diferente, transferindo a responsabilidade para o público. O cara fala, para mim só cai pergunta difícil. Não, quem escolheu a pergunta 13 foi você, não fui eu, né? Só que o jogo lê numa sequência que tem ali. Ele só lê o número, foi atrelado na programação, mas na verdade, eu não lembro qual foi a primeira que foi escolhida lá, qual foi o primeiro número que escolheu. Foi tipo a 7, mas na verdade era 1 do jogo. E por outro motivo também, esse jogo, como eu falei, ele permite perguntas abertas e fechadas. Se eu deixar ele totalmente aleatório e tiver perguntas abertas e fechadas dentro do jogo, o que vai acontecer? Pode ser que uma equipe sorteie só perguntas abertas e a outra só pergunta fechada. O cara vai terminar o jogo, pô, eu me ferrei, né? Respondi só pergunta aberta, tive que argumentar, pensar, e o outro só respondendo pergunta de múltipla escolha, A, B, C e D. Então, até nisso é feita uma programação pensando o seguinte, bom, tiver 3 equipes, eu tiver 3 perguntas abertas e 6 fechadas, tem que fazer cair uma aberta para cada um e 2 fechadas para cada um, em ordens diferentes, em momentos diferentes. Então, a ideia de fazer esse jogo também foi para mostrar para vocês como a gente pensa num jogo, para ele ter lógica para o grupo, e como o público, não sabendo, não percebe que isso acontece e participa da experiência numa boa. E assim são com outros tipos de jogos que a gente tem, com tabuleiro, com roleta. A gente tem até aquela parede do Luciano Huck, The Wall, né, as bolas. Não tem controle sobre as bolas, mas eu tenho controle sobre os sorteios se for online. No presencial eu uso a botoeira. Então, por aí, a gente segue, tá? Bom, deixo o meu contato para vocês, tá? Meu e-mail, site, se vocês quiserem um contato, cartão, etc. E o nosso stand está logo aqui no final desse corredor aqui, tá? Tenho aí para vocês, quero agradecer muito, tá? Participação de todos, sucesso, e o que precisarem a gente está à disposição, tá bom? Obrigado.